todos muito bem-vindos, em nome do Senhor Jesus. Curva a sua cabeça, feche os seus olhos, vamos orar, vamos agradecer a Deus por esse momento, pedir a direção dEle. Agora é um momento expressivo, onde vamos ouvir a palavra de Deus, então eu vou pedir que você se mantenha no seu lugar, ok? Se você quer beber água com muita necessidade, você tem a liberdade, pode ir usar o banheiro, não é? Mas senão você pode se deter aqui nesse tempo, em reverência à palavra do Senhor, para que ela possa ser apresentada a você. Feche os seus olhos, diga para o Senhor falar com você essa noite. Você não chegou aqui por acaso, há razões de você estar aqui essa noite. Deus te trouxe aqui porque Ele quer falar, tratar, quer mostrar à sua vida algo que Ele tem preparado para você, ok? Pai querido, Pai santo, nós somos gratos ao Senhor pela oportunidade e o privilégio de estarmos aqui como igreja nessa noite. Buscamos o entender, o compreender mais da Tua Palavra, que o Teu Santo Espírito tenha essa liberdade, o livre acesso à nossa mente, ó Deus, a nossa alma, transformando o nosso coração, de maneira que possamos Te servir, ó Pai, com integridade. Que ao sairmos daqui essa noite possamos sair diferentes de quando nós chegamos, que a Tua Palavra possa encontrar lugar em cada um de nós, nas mais diversas áreas que temos necessidade. Que o Teu Santo Espírito tenha livre acesso em cada um de nós, na vida do Teu povo, da Tua igreja, por meio daquilo que será apresentado, Pai. Impeça, iniba, repreenda em nome de Jesus toda e qualquer ação do inimigo, pensamento contrário, ó Pai, que caia por terra, e que somente o Senhor tenha a liberdade em cada um de nós. Toda cilada, ó Pai, toda ação diabólica que esteja em retirada desse local de influência ou de ação que tente, e os Teus anjos estejam ao lugar do Teu povo e da Tua igreja nessa noite. Nós assim clamamos ao Senhor em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, igreja? Amém. Pode se assentar, pega sua Bíblia, abra lá no livro de Atos, livro histórico de Atos, ou Atos dos Apóstolos, capítulo 20, do verso 7 ao verso 12. Eu comecei a falar a semana passada nesse texto. Nós estamos em uma continuidade de mensagens, ok? Que vem sendo pregada sobre a igreja. Não é? 2 pastores e 2 irmãos pregaram aqui durante o mês passado. Esse mês, então, o pastor vai estar dando continuidade, falando sobre o que é que Deus espera da igreja, o que é que Deus espera de cada um de nós como igreja do Senhor. E por alguns domingos aí eu vou estar então trabalhando verso a verso aí esse epílogo, não é? Desse escrito de Lucas a respeito do que Deus espera da sua igreja. Atos capítulo 20, do verso 7 ao verso 12. Eu vou fazer a leitura, você pode acompanhar aí. Se alguém sem a Bíblia, a Isabelle já colocou aqui, você pode olhar ali, mas se você tem a Bíblia, fique com a sua Bíblia aberta até o final da mensagem, ok? Não feche a sua Bíblia, você vai usá-la durante a mensagem dessa noite. O texto diz assim no verso 7 em diante: No primeiro dia da semana, juntando-se os discípulos para partir o pão, Paulo, que havia de partir no dia seguinte, falava com eles e prolongou a sua prática, o seu discurso até a meia-noite. Havia muitas luzes no cenáculo onde estavam todos reunidos. E estando um certo jovem, por nome Eutico, assentado numa janela, caiu do 3º andar, tomado de um sono profundo, que lhe sobreveio durante o extenso discurso de Paulo, e foi levantado morto. Paulo, porém, descendo, inclinou-se sobre ele e, abraçando-o, disse: Não vos perturbeis, que a sua alma nele está. E subindo e partindo o pão e comendo, ainda lhes falou largamente, prolongou ainda o seu discurso até o amanhecer, ou até a alvorada, e assim partiu. E levaram vivo o jovem e ficaram não pouco consolados.
Vou só repassar um pouquinho daquilo que falamos na semana passada. Trabalhamos um pouquinho para o entendimento melhor do texto aqui sobre quem é esse Paulo, outrora Saulo de Tarso, e quem é esse Apolo, que é citado lá na carta de Coríntios. Apolo não está no texto aqui, mas eu falei um pouquinho para levar a igreja, você que está acompanhando, ouvindo, participando do culto, a entender um pouquinho porque aquele Eutico dormiu naquele culto, naquele momento, não é? Eu dei uma série de passagens para vocês, eu não vou aqui refazê-las por questão do tempo, hoje eu tenho um ponto para falar, mas nós vimos que haviam preferências de pregadores já desde aquele período. E aí eu mostrei para vocês, usando o exemplo de Paulo e de Apolo, que Paulo, em um dos seus ensinos aos coríntios, ele diz assim, que ele gostaria de trazer uma alimentação mais sólida aos ouvintes, mas ele não pôde porque havia preferências entre aqueles ouvintes. Ele diz, então eu vou continuar alimentando vocês com um leitinho básico para que vocês vão crescendo. Porque desde quando se ouviu falar que há entre vocês preferências, um dizendo eu sou de Paulo e outro dizendo eu sou de Apolo. E ele diz, todos nós somos obreiros da obra do Senhor, nós plantamos. Um planta, mas quem rega é o Senhor, quem dá o crescimento é o Senhor, mas no meio de vocês há preferências. E aí eu expliquei um pouquinho sobre quem é esse Apolo. Esse Apolo era um judeu, ok? E ele tinha um conhecimento profundo da palavra de Deus. Ele não era batizado no Espírito Santo, ele não tinha ouvido falar sobre o batismo do Espírito Santo. Não vou entrar nas minúcias, porque o judeu ele precisa da imposição de mãos para receber o Espírito Santo. Ele pregava o Evangelho segundo aquilo que lhe foi conferido na pregação de João Batista. Ele era batizado no batismo de João Batista para o arrependimento. Ele não havia recebido o Espírito Santo ainda, mas ele transmitia um evangelho verdadeiro e poderoso. E a Bíblia diz que esse Apolo ele era eloquente nas suas mensagens. Ao passo de que Paulo, aí eu mostrei para vocês, folheando na Bíblia, Paulo era um homem tremendo no ensino, poderoso em palavras, ensinado aos pés de Gamaliel, tinha muita formação, uma formação vasta. Nós vimos que até Agripa, em determinado momento, eu mostrei no texto, disse, mais um pouco você me convencia a respeito desse evangelho. Paulo era poderoso naquilo que ele ensinava, só que ele não era tão eloquente quanto Apolo. E os escritos históricos e culturais da época, eu falei para vocês, eu mostrei um pouco, deixavam essa diferença. Paulo ele era bom no escrito, Paulo ele era bom em ditar aquilo que era escrito, ok? Não é à toa que ele tem 3 epístolas no Novo Testamento. Agora Apolo já era eloquente, já era uma pessoa que pregava eloquentemente. Paulo ele não tinha essa eloquência no seu ensino. E aí nós chegamos em Atos e nós vimos que o povo gostava de ouvir a pregação do Evangelho. Só que Paulo se prolongou por aquela noite, a entrada da madrugada. Eles estavam reunidos em uma espécie de cenáculo, no 3º andar de um prédio, onde esse jovem de nome Eutico se assentou à janela. Eu vou falar um pouco hoje, provavelmente porque o culto estava cheio. E ali, com aquela falta de eloquência de Paulo, ele foi tomado de um sono, ele foi adormecendo, ok? E aí ele chega ao ponto de despencar, cair lá do 3º andar e foi tido como morto. E aí eu falei para os irmãos a importância de que quem tem preferências entre pregadores tem dormido em meio à pregação do Evangelho e fica sempre esperando um milagre, mas tem se esquecido na sua caminhada que foi chamado para ser um instrumento de milagre nas mãos de Deus, para ser bênção e milagre na vida daqueles que têm necessidade. Então essa questão de preferência é algo que acaba se tornando pecado no meio do povo de Deus, na igreja. Não podemos ter preferência por aqueles que ensinam. Nós não podemos dormir enquanto o Evangelho é anunciado. E eu dei base para vocês, cada um administre o dom da maneira que lhe foi concedido. Então cada um prega na característica que tem.
Ora, para você se tornar um pregador ou um propagador do Evangelho, você não precisa imitar ninguém para transmitir a palavra de Deus. Você tem que ser quem você é. Você tem que transmitir a palavra de Deus como você é, da maneira que você é, da forma que você é. Você não pode imitar outras pessoas. E isso daí tem acontecido muito hoje, nos dias em que nós estamos vivendo. E aí eu levei vocês para esse texto, falei daquela igreja, não é, em Troade, que era uma igreja que recebia muito bem o Evangelho. Paulo estava ali, dei a base de que ele reconhecia que era uma porta aberta pelo Senhor, e então ele estava pregando, tratando, trabalhando com esses irmãos, mostrando ali o verdadeiro Evangelho. E a primeira característica que nós vimos a semana passada, relacionada ao que Deus espera da igreja, é que Ele espera uma igreja que o adore verdadeiramente. E lá no verso 7, vai lá comigo, Atos 20, verso 7, foi o primeiro ponto. Diz assim: no primeiro dia da semana, ajuntando-se os discípulos para fazer o quê? O que diz ali? Partir o pão. A comunhão, a unidade, o zelo da igreja, a alegria da igreja em estar junto para compartilhar daquilo que Deus estava proporcionando a eles. E nesse momento em que eles estavam juntos, eles usavam tudo que tinham e que eram para adorar a Deus verdadeiramente. E aquilo que Jesus fala para aquela mulher samaritana à beira do poço, ele diz: a hora vem, a hora é agora, em que o Pai procura verdadeiros adoradores que assim o adorem, porque o Pai é Espírito, importa que aqueles que o adorem em Espírito e em verdade. Então, uma das premissas, uma das verdades que Deus espera de nós como igreja, é que nós sejamos verdadeiros adoradores. O porquê é que nós estamos vindo à igreja? Hebreus, não precisa abrir, capítulo 13, nem a Isabel, não precisa abrir, capítulo 13, verso 15, diz que quando nós estamos aqui, é para nós professarmos com os nossos lábios frutos que demonstram a nossa verdadeira adoração para com o Senhor. Então Deus está aguardando um verdadeiro louvor, uma verdadeira adoração, um culto que demonstre por meio dos nossos lábios essa verdadeira adoração. É um encontro de adoradores. Mas muitas vezes durante esses encontros, nessas comunidades aí, existe tanto entretenimento no meio do culto que a palavra é deixada de lado. E aí nós geramos problemas com a falta da pregação da sã doutrina, do verdadeiro evangelho. E talvez também podemos dizer que essa era uma das dificuldades que Paulo enfrentou quando os irmãos diziam: olha, eu prefiro Apolo, olha, eu prefiro Paulo. Porque muitas vezes aquele que faz a arte, pratica a arte da oratória, não é? Da homilética, da pregação da palavra, ele expõe algumas coisas que é para atrair, chamar a atenção, mas ele tira o foco daquele que deve ser adorado. E as igrejas têm errado nesse caminhar, nessa conduta. Então, o primeiro ponto foi isso: nós precisamos usar nossa vida, tudo que temos e somos, para honrar a Deus. Romanos 11, 36. Porque tudo é dele, por ele e para ele. Esse é o grande propósito da igreja. Nós devemos estar aqui para adorá-lo verdadeiramente. E a pergunta que eu deixei a semana passada foi: você tem adorado a Deus verdadeiramente? Você chega aqui com que atitude no seu coração? Qual o ânimo que você entra pelas portas da igreja para estar aqui? Eu perguntei pela manhã, na EBD: você vem na EBD por vir, para cumprir uma carga horária, porque senão o pastor pode te cobrar durante a semana, ou você vem aqui com o desejo de aprender? Nós estamos aqui essa noite com que desejo? Para adorar verdadeiramente ao nosso Deus? Essa foi a primeira ideia, não é? Eu dei aí uma resumida para você acompanhar. Segunda lição que nós aprendemos nesse texto de Atos, capítulo 20, verso 7, a parte B. Primeiro momento, eles estavam reunidos e tudo em comum, partiam pão, tinham comunhão, estavam ali para adorar, lá em Troade, nessa cidade, para adorar ao Senhor. A segunda verdade, o que é que Deus espera da igreja? Parte B do verso 7, diz assim: Paulo, que havia de partir no dia seguinte, falava com eles, pregava, discursava
e alargou, prolongou a prática do seu discurso, da sua fala, até que horário? Até a meia-noite. A igreja de Troade, quando você estuda, é uma igreja que não era somente admiradora do Evangelho. Ela gostava de ouvir as pregações e a mensagem da sã doutrina. Porque é uma diferença muito grande hoje, de igreja para igreja. E segundo o nosso secretário executivo da denominação, ele diz que nessas 197 igrejas que somos aqui, cada uma dessas 197 igrejas da denominação batista, eu fiquei bem espantado com aquilo, ele diz que é uma denominação diferente no nosso meio batista. Então, 197 igrejas arroladas no número de igrejas do Mato Grosso do Sul, mas cada uma dessas 197 igrejas é uma igreja denominacional diferente. Eu falei, mas então por que nós zelamos pela placa ou pela denominação batista? Ele falou, porque cada igreja ela é independente. E aí, eu prolonguei um pouquinho mais o discurso com ele, eu falei, mas há um estatuto, há um regimento batista, não é? Nós somos batistas por uma história, foi rompido lá no século XV e XVI a nossa trajetória romana, e nós nos tornamos num ambiente reformado, que cremos naquilo que as Sagradas Escrituras propagam. E ele diz, mas nós somos independentes. É uma diferença entre independência e soberania de Deus na igreja. Se nós somos independentes, nós corremos o risco de sermos independentes da pessoa de Deus no agir da igreja. Agora, quando nós somos soberanos, baseados na sã doutrina, na pregação verdadeira, sincera e da palavra de Deus, aí nós podemos zelar por aquilo que é nítido, reconhecido e verdadeiro diante de uma sociedade carente que está se perdendo a cada dia. A pregação do Evangelho é essencial. E aqui nesse segundo ponto, o que é que Deus espera da igreja? Deus espera da sua igreja que ela pregue vigorosamente a sã doutrina. E Paulo se prolongou por aquela noite, por aquela madrugada. Porque ele não era eloquente, mas ele entendia, ele conhecia, ele falava profundamente sobre as Sagradas Escrituras. E essa igreja, ela gostava de ouvir mensagens sobre as Sagradas Escrituras, sobre a sã doutrina. E aí volta, quando eu falei dessas 197, quando ele falou, quer dizer que cada uma dessas 197 novas denominações dentro da nossa bandeira batista, cada uma está pregando o que quer e o que entende. E ele ainda me colocou na parede, a igreja prega, você prega aquilo que a igreja quer. Eu falei, não, você está redondamente enganado. Você está redondamente enganado. Nem parece que o senhor é um reformado. Não, eu sou um pastor atualizado. O problema está aí. Como que nós atualizamos aquilo que é milenar, aquilo que é eterno, aquilo que é vivo, aquilo que é eficaz, que é poderoso, é como uma espada de dois gumes que penetra a divisão da alma, de juntas e medulas, é apta para discernir o que é certo e o que é errado. Como que nós atualizamos a verdade suprema, a verdade absoluta da palavra de Deus? Como que nós atualizamos ela? Não é isso, nós precisamos pregar o Evangelho, a doutrina. E nesse dia, então, aqui nesse texto, Paulo ele prolonga a pregação para ficar mais tempo com esses irmãos em Troade. E mesmo assim a comunidade, a igreja, eu preciso que você preste atenção nisso. Mesmo assim prolongando, adentrando pela madrugada, a igreja, a comunidade reunida que repartiu o pão, eles permaneciam atentos à mensagem que Paulo estava pregando. Ponto. Entendeu o que eu falei até aqui? Eles tinham horário para começar. Eu vou te levar lá. Não vou nem completar o segundo ponto hoje. Eu vou falar só uma parte dele, porque a gente está indo verso a verso ali, para você compreender. Ok? Fica tranquilo. Mesmo Paulo não sendo bom na sua eloquência para pregação, mas ele era bom da maneira que falava, e ele expunha, ele tinha um dom de mestre, era doutor, ele ensinava. A igreja estava atenta, ela amava, ela ficava atenta à pregação da sã doutrina.
Ponto. Ok, pastor. O que o senhor quer falar com isso para nós? Que hoje, nos dias atuais, nos dias em que nós vivemos, o culto ele é extremamente cronometrado. Presta atenção, porque eu sei que já vai surgir na sua mente aí. O culto hoje ele é extremamente cronometrado. Sem falar que ele possui um agravante seríssimo de que a pregação do Evangelho, a exposição da sã doutrina, ela tem hora para começar e ela tem hora para finalizar. E os estudiosos, eles entendem hoje o seguinte, que você consegue segurar a atenção dos ouvintes por pelo menos 20 minutos fixamente. 30 minutos a mente deles começa a pairar. 40 minutos já se perdeu, você já está ocupando o tempo sem necessidade. 50 minutos encerrou, você não tem mais o que fazer. Então, as igrejas hoje, elas têm no culto, na liturgia cultual, naquilo que nós estamos praticando aqui hoje, elas têm um programa cronometrado. E o agravante mais sério é esse, a pregação do Evangelho, ela tem um tempo para começar e um tempo para terminar. Por que as mídias possuem um poder tremendo de influência na vida das pessoas? Porque aquilo que você vê fica gravado no seu subconsciente, vai para uma caixinha como um computador e fica lá por anos. E as pessoas sentam em uma sala de cinema, eu estou dando exemplos, eu não sou contra isso, eu participo de cinema, eu assisto televisão, presta atenção. E você pode ficar 2, 3 horas no cinema. E quando sai, você fala assim, nossa, o filme foi demorado. O outro fala, eu nem vi o tempo passar. Porque aquilo entrete, vai entretendo a nossa mente. E vai mexendo lá naqueles hormônios de satisfação, aquilo que vai me dando uma alegria e eu vou ficando bem. Porque não é necessário, não vai exigir da minha mentalidade que eu dê funcionalidade a ela para que haja entendimento, porque já vem tudo preparado. Por isso que é o maior meio de comunicação existente. Agora, quando eu tenho que sentar e ouvir algo ser ensinado para mim, aí eu vou ter que usar a minha mente, pensar, analisar, vou ter que ficar pensando naquilo. Isso é cansativo. E é por isso que a sociedade está se tornando uma sociedade perdida, corrupta, desenfreada, estragada, podre, não é? Passada, porque está fora dos padrões da palavra de Deus. Agora, quando a gente fala da ministração do tempo de louvor, né? Eu estou falando aqui para aqueles que mexem com louvor, música, aquilo que eu tenho visto e presenciado, o louvor pode durar o tempo que for necessário. Ah, por quê? Porque Deus está agindo. Espera aí, pastor, né? A gente viu no culto de jovens aqui, dá para cantar mais um, mais dois, vamos lá. Por quê? Porque Deus está agindo. Deus está agindo, deixa Deus agir no meio aí, Deus está movendo o seu povo, pastor. É verdade. Ninguém aqui, inclusive eu, entre aspas, sou contra o louvor e a adoração. Isso daí faz parte do culto que a gente presta para o Senhor. Mas a questão é a seguinte, gosto de pontuar para você entender. Me mostra na Bíblia de Gênesis e Apocalipse, onde houve salvação e transformação como resultado do louvor. Me mostra na Bíblia uma passagem, um verso, dentro do contexto histórico, cultural, geográfico e linguístico, onde houve salvação quando um louvor e um cântico foi entoado. Me mostre na Bíblia, por favor. Mas eu vou mostrar para você aqui agora. A salvação por meio da pregação da palavra de Deus. E eu não estou falando do louvor na hora do sensacionalismo e do emocionalismo. O louvor é muito bom, é maravilhoso, e a verdade é que ele serve para aquecer os nossos corações, para recebermos a pregação da sã doutrina. Mas ele não muda a vida de ninguém. Ele não dá salvação para ninguém. Ele não salva ninguém. E por isso que eu falei, me mostra na Bíblia uma passagem, de Gênesis e Apocalipse. Eu quero mostrar para você aqui muitos e muitos relatos, vou mostrar alguns,
de salvação e transformação de vidas. Vou mostrar no Velho e no Novo Testamento, como resultado da pregação da palavra de Deus. Nós precisamos entender essa verdade. E é por isso que a igreja tem passado por dificuldades. Eu vou mostrar algumas passagens para você. Esdras capítulo 7, verso 10. Se você pode acompanhar aí. Esdras 7, verso 10. Esdras era um escriba. E segundo o relato bíblico ali, algumas questões estavam acontecendo. Israel tinha passado por um problema difícil, cativeiro e todas essas questões, o povo estava destruído. E aí olha o que aconteceu, porque Esdras tinha preparado o seu coração para buscar o quê? O que diz lá? Vamos repetir? A lei do Senhor. Vamos lá? Tá ficando bom. Vamos repetir? A lei. Opa, agora ficou bom. E para cumprir e para ensinar em Israel os seus, o que diz lá? E os seus direitos. E era uma época em que os levitas estavam em extrema evidência. Agora olha a concretização desse histórico de Esdras, Neemias 8. Olha comigo lá, eu vou mostrar para você que não há salvação pelo louvor, mas há salvação pela pregação da sã doutrina, da palavra de Deus. A música é muito boa, o louvor é muito bom, tem que acalorar o coração, mas emocionalismo, sensacionalismo não. O que salva é a sã doutrina. Neemias 8, de 1 a 9, olha lá. E chegando o 7º mês, estando os filhos de Israel nas suas cidades, todo o povo se ajuntou como um só homem, na praça diante da porta das águas, e disseram a Esdras, olha lá, o mesmo Esdras, o escriba, que trouxesse o quê? O louvor ou o livro da lei? O que diz lá? O louvor ou o livro da lei? O livro da lei, de Moisés, que o Senhor tinha ordenado a Israel. Verso 2. E Esdras, o sacerdote, trouxe a lei perante a congregação, assim de homens como de mulheres e de todos os sábios, para ouvirem no primeiro dia do 7º mês. 3. E leu nela diante da praça que está diante da porta das águas, desde a alva até o meio-dia, perante homens e mulheres e sábios, e os ouvidos de todo o povo estavam atentos ao quê? Ao livro da lei. Já vou falar mais do louvor, vou tratar aqui com você, fica tranquilo, presta atenção. 4. E Esdras, o escriba, estava sobre um púlpito de madeira, que fizeram para aquele fim, e estava em pé junto a ele, a sua mão direita Matitias e Sema, Anaías, Urias, Ilquias, Mazéias, e a sua mão esquerda Pedaias, Misael, Malquias, Razum, Rasbodana, Zacarias e Mesulão. Pode continuar. E Esdras abriu o livro perante os olhos de todo o povo, porque estava acima de todo o povo, estava num tablado e tinha um púlpito, como eu estou aqui nessa noite. E abrindo ele, todo o povo se pôs em... Bom, nosso problema nas igrejas atuais já começa aí. Fica em pé, fica sentado. Quem tem problema de saúde e dificuldade, eu entendo, irmãos. Eu entendo. Você já viu numa sala de audiência? De pé, todo mundo fica em pé, porque está entrando quem? Juiz. Sabe o que é isso? E nós respeitamos, porque a Bíblia diz que tem que respeitar as autoridades. E a autoridade suprema? Sabe o que isso me lembra? Isso me lembra Daniel, Azarias, Ananias e Misael, lá na Babilônia. Vou tocar trombeta. Se você não se ajoelhar diante da estátua do rei Nabucodonosor, tu vai para a fornalha. Ó rei, negócio é o seguinte, pode tocar o que o senhor quiser aí, eu vou ficar em pé. Não me ajoelho diante da Babilônia da minha vida. Vamos ajoelhar, irmãos? Coração duro, empedrado, não quer ouvir essa doutrina, não quer se compungir diante do Senhor para receber a palavra de Deus. A Bíblia diz que quando ele abriu o livro, ele começou a ler, ele ia começar a ler, o povo fez o que? Em reverência, se colocou em pé. Pede para as igrejas, para o povo ficar em pé, mas na hora do louvor, parece centro de macumba.
parece centro de umbanda, parece espiritismo, roda tudo lá dentro, mas na hora que vamos ler a Bíblia, eu estou com sede, aí eu vou no banheiro, e aí conversa com quem está do lado, e aí vira para o outro. Não há reverência para aquele que é o Deus dos deuses, o Rei dos reis, aquele que mandou seu filho para morrer na cruz do Calvário por mim e por você. Há uma dificuldade nos nossos dias, verso 6, Isabelle. E Esdras louvou ao Senhor, o grande Deus, e todo o povo respondeu amém, amém, levantando as mãos, inclinaram-se e adoraram o Senhor com o rosto em terra, só porque ele abriu a palavra de Deus, ele nem leu a palavra de Deus. Você está entendendo o que está sendo falado ali? Ele nem leu, ele abriu a palavra de Deus e o povo ficou em pé. E quando ele começou a louvar o Senhor, o povo se rendeu ao Senhor. Irmãos, quantas vezes você leu a sua Bíblia nessa semana? Quantas vezes você se ajoelhou e pediu perdão pelos seus pecados diante do Senhor? Quantas vezes você buscou uma intimidade com Deus que você ora para curar a tua família, para curar a tua vida? Quantas vezes nós fizemos isso durante a semana? Continua, verso 7. E Jesua, Bani, Serebias e Jamim, todos esses nomes aí, os levitas, ensinavam ao povo na lei, e o povo estava no seu posto. Aqui eu quero deixar uma palavra bem direcionada. Levita não é aquele que só toca. Levita limpa, varre, levanta, vai, tira, põe, e ele é apto no ensino da palavra de Deus. Que coisa mais passada, todos os ministérios que eu passei, irmão, pode fazer isso? Que isso, pastor? Eu sou levita. Então me diga, você sabe o que um levita faz? Primeiro, ele é apto para ensinar a palavra de Deus. Quem são os levitas do Velho Testamento? Ah, só tocava. Não, o levita trabalhava, ele montava e desmontava o santuário do Senhor, e ele era apto para receber as ofertas, ele era apto para exercer o sacrifício, e tinha aqueles que também, além de tudo isso, exercia a arte do canto e dos instrumentos musicais. Você está entendendo o que está acontecendo aqui? Diz que esses homens levitas ensinavam ao povo na lei. Eu vou falar sobre isso, título ainda hoje, já estou chegando lá. Sobre título, nós queremos título. Ensinavam ao povo na lei. Por quê? Porque eles sabiam que louvor não salvava ninguém, não transformava ninguém, não mudava a vida de ninguém. Você pode cantar por 1, 2 horas, você pode fazer o que você tiver, o show, o ritmo que você quiser aqui na frente, ninguém vai sair daqui transformado. Vai sair emotivo e tocado por um sensacionalismo barato de uma apresentação instrumental de voz. Mas a mudança de vida só vem com a pregação da sã doutrina, do Evangelho de Cristo Jesus ressurreto, depois da sua morte na cruz do Calvário. Alguém aqui que quer contestar essa verdade? Está errado o que o pastor está falando? Alguém que tem uma base bíblica para contestar o que o texto bíblico das Sagradas Escrituras está dizendo? Que o levita ele era apto para o ensino, verso 8. Presta atenção. Agora ele vai ler o livro. E leram o livro na lei de Deus, e declarando e explicando o sentido, faziam que lendo se entendesse. Não era só questão de ler, eles liam e eles tinham que explicar. Irmãos, isso leva tempo. Isso leva tempo. 2 horas de louvor, o pastor vai pregar 25 minutos, dá? Dá, se é para eu fazer um show igual foi apresentado, eu posso em 25 minutos fazer, eu sou treinado para isso. Inclusive sou até mestre nessa área de oratória, eu posso entreter o povo aqui. E Deus está falando assim, não. Eu quero que você pregue a sã doutrina para que haja transformação, para que haja mudança de caráter, de vida, cura espiritual, que eles sejam libertos das correntes do maligno, porque é só a minha palavra que muda e transforma. Está entendendo o que eu estou falando aqui? Sim ou não? Vale um glória a Deus ou não? Verso 9. E Neemias, que era o Tirzata, e o sacerdote Esdras, o escriba, e os levitas, olha os levitas lá que maravilha, que ensinavam ao povo, disseram a todo o povo:
Este dia é consagrado ao Senhor vosso Deus, pelo que não vos lamenteis nem choreis, porque todo o povo chorava e ouvindo as palavras da lei. Você prega a palavra, o máximo que vai acontecer hoje, vai sair da igreja e vai falar: pastor, hoje estava atacado, estava dando estilingada, flechada, paulado em todo mundo. Pastor, lá, pelo amor de Deus, eu vou lá ouvir aquele cara gritar no microfone que a saliva sai lá na caixa de som. Está dizendo que os líderes e os levitas, eles estavam ensinando a Bíblia de maneira que o povo as entendesse. O que você está fazendo com a tua vida, irmão? Com o teu dom, com o teu talento, com a tua vida? O que você faz com aquilo que Deus tem colocado à tua disposição? Você tem usado para apresentar a sã doutrina, o evangelho verdadeiro àqueles que se perdem? Ou o que você está fazendo com a tua vida? Atos capítulo 2, verso 37 a 39. Presta atenção nisso. Atos 2, verso 37 a 39. Ouvindo eles isto, compungiram-se em seu coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos. Pedro estava pregando. O início da igreja não fala de um grupo lá que cantava e fazia aquilo. Deixa eu deixar bem claro aqui, o pastor não é contra o louvor, não é nada contra isso. Eu estou ensinando o que Deus espera da igreja, que a igreja prega a sã doutrina. Eu vou completar tudo isso, fica tranquilo. Eles pregaram. E aí o que aconteceu com o povo? Perguntaram: que faremos, varões, irmãos? 38. E disse-lhes Pedro: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo, para perdão dos pecados, e receberei o dom do Espírito Santo. 39. Porque a promessa vos diz respeito a vós, aos vossos filhos e a todos os que estão longe, a tantos quantos Deus nosso Senhor chamar. O que eles estavam fazendo? Cantando ou pregando o Evangelho? O que eles estavam fazendo? Pregando o Evangelho. A igreja do século XXI, segunda igreja batista em Três Lagoas, eu tenho que falar daquilo que é nós aqui. As outras igrejas não são problema meu, ok? Precisamos ser fiéis à sã doutrina. O que Deus espera da igreja? Que nós preguemos a sã doutrina. Atos 8, verso 29 e 30. Atos 8, 29 e 30. Olha lá o que aconteceu quando Filipe é levado à carruagem do etíope, rainha de Candace, e ele está lendo as escrituras. Olha o que acontece. Disse o Espírito a Filipe: chega-te, ajunta-te a esse carro. 30. E correndo Filipe ouviu que lia o profeta Isaías e disse: entendes tu o que lês? 31. E ele disse: como poderei entender se alguém não me ensinar? E rogou a Filipe que subisse com ele, se assentasse. Pode ir para o 35 e 36. Filipe explica o que ele estava lendo. Verso 35 e 36. Então Filipe, abrindo a boca e começando nessa escritura, fez o que? Cantou para ele ou anunciou Jesus? Anunciou Jesus. Anunciou Jesus. Nós não podemos atrair as pessoas por aquilo que nós entendemos ou achamos que vai trazê-las, vai entretê-las. Isso elas têm lá no mundo. Lá no mundo elas podem achar tudo isso que elas querem. Na igreja elas têm que ouvir a palavra de Deus. E já temos um agravante que tem hora para começar e tem hora para finalizar. Agora o louvor não, o louvor vai 1 hora, 1h30, 2 horas, 3 horas. Aí você pergunta para a pessoa: e aí? Ah, eu gostei, foi muito bom. Fala para ela: você aceitou Jesus? Ah, tinha que aceitar Jesus? Ah, eu gostei, estava tudo muito bom lá. Só se aceita Jesus quando você profere com os teus lábios e diz: olha, Jesus Cristo é o Salvador da tua alma. Olha o que diz o texto, 36. E indo eles caminhando, chegaram ao pé de alguma água, e disse o eunuco: eis aqui a água, que impede que eu seja, até Isabel, batizado. Quero te desafiar, saia pelas ruas e comece a cantar. Não está errado, vai cantar. Quando a pessoa se chegar a você, diga para ela. Ela não vai aceitar Jesus porque ela te ouviu cantar, ela vai gostar. Fala para ela: gostou? Gostei, então eu quero te apresentar Jesus agora. Quer aceitar ele como Jesus? Aí sim. Agora você fala: vou cantar mais uma música aqui. E aí a tua vida vai mudar. Está parecendo aquela historinha da Disney, que a cidade ficou invadida de ratos, aí chamaram um flauteiro, ele foi lá, tocava a flauta e os ratinhos saíam pulando atrás dele.
Aí não pagaram para ele, ele tocou de novo e fez os ratos voltar tudo para a cidade. Eu ia trazer aqui, mas eu não trouxe, em outra oportunidade eu ia colocar passar alguns vídeos aqui de músicas das mais diversas. E eu ia perguntar para vocês, isso aqui é o que? É louvor ou é música mundana? Você ia falar é mundana, eu ia falar não, é louvor. Ia mostrar desde samba, pagode, rock, rock metal, tudo que você imaginar, ia mostrar. Você fala, não, isso é mundano. Eu falo, não, é louvor, querido, isso é louvor. O que muda é a pregação das Sagradas Escrituras. Eu poderia falar para vocês aqui do endemoniado gadareno, poderia falar de Zaqueu e muitos outros, que Jesus se apresenta e fala, olha, eu estou aqui para mudar a tua vida, é a palavra, é o evangelho, é a sã doutrina. Não me venha, irmão, com choramingos aí, se você nunca ganhou uma alma para Jesus, nunca evangelizou, não sabe o que é pregar o evangelho de Cristo. Você precisa se dispor a pregar o evangelho de Cristo. E ainda quando você vem na igreja na hora de louvar a Deus, você não é capaz de oferecer o teu melhor. Gostamos do louvor, mas não abrimos nem a boca para cantar. Fica lá. Nem manifesta. E aí aquele que ainda manifesta, né, Almir? O Almir é meio pentecostal, é renovado. Ai, olha lá. Isso não tem nada a ver com pentecostalismo. Isso tem a ver com você louvar verdadeiramente ao Senhor, se entregar. Você vem na igreja e não é capaz de louvar verdadeiramente a Deus com intensidade. E aí nós estamos vivendo esse fracasso teológico que a gente vive hoje. Por quê? Porque os valores estão sendo trocados. Eu já fui pregar em uma igreja aqui, e eu cheguei lá, e teve um louvor, trouxeram um louvor de fora, e tocaram o barraco lá. Eu até saí um pouquinho, porque era ensurdecedor. Acabou o louvor, me chamaram para a mensagem. Quando eu subi lá pregar, cadê a equipe de louvor? Sumiu. Aí o irmão me informou, falou assim, então, pastor, não, eles nunca ficam no culto, eles fazem o louvor, depois eles saem e ficam lá fora. E eu tive a sensação que eu estava adorando o capeta, dentro de uma igreja que se diz evangélica. Porque o levita, ele não louva, mas ele ouve, ele ensina a palavra de Deus, ele tem a palavra no coração, ele sente o que é que Deus quer da vida dele. Nós estamos valorizando mais um show musical, a instrumentalização no culto, as vozes dos cantores, do que a proclamação da sã doutrina. E o diferencial da nossa igreja para a igreja de Troade, onde aquele jovem Eutico caiu da janela, é porque Paulo, ele teve horário para começar, mas não teve horário para finalizar. Ele prolongou o seu discurso. E as pessoas amavam ouvir a pregação do evangelho. Deu horário na igreja, os irmãozinhos levantam e vão embora. Mas eu quero que ore por mim. Eu quero que Deus abra a porta essa semana. Eu quero as bênçãos de Deus. Eu quero que Deus mude a minha história, pastor. Eu quero que Deus mude o meu casamento. Muda a minha igreja. Mas não deu horário em você. Irmão, irmã, queridos. Vou finalizar. Nós temos a ceia. Não acabei o ponto 2. Vou finalizar aqui. Eu quero dizer algumas coisas aqui que eu comecei a falar pela manhã, para finalizar, e pode ser que isso vai escandalizar alguns aqui essa noite, mas não tem problema, eu não tenho problema com isso, né? Como a irmã Arlete disse, pastor tem que ter couro de jacaré, e eu já estou acostumado a levar pancada, eu não tenho problema com isso. Agora eu estou colocando alguns irmãos aí para levar pancada comigo. Quando você aceita o evangelho, quando você entra para o evangelho, querido, querida, amada igreja, você que nos visita, já quero deixar claro para você essa noite. Você vai entrar no evangelho não é para ganhar, você vai entrar para perder. Está ouvindo o que eu estou falando aqui? Sim ou não? Você só vai entrar no evangelho para ganhar se você é impostor da fé. Se você é fraudulento, porque no evangelho a gente entra para perder. Eu vou te mostrar isso aqui. Está lembrado de Ana? Que tinha uma rival que era Penina. Penina tinha filhos, Ana não tinha. A Bíblia diz que Ana subia anualmente com seu esposo no templo de Jerusalém para adorar. E esse é o outro lado da história. Preste bem atenção aqui. Ana subia no templo para adorar e para pedir.
porque nós estamos acostumados a pedir, nós só pedimos. Anualmente, Ana subia lá naquele templo e ela falava assim: Senhor, me dá um filho. Anualmente: Senhor, me dá um filho. Senhor, eu quero um filho, eu quero ganhar, meu Deus, um filho. Nunca ganhou um filho, Ana. Até que em determinado dia, determinado ano, ela entendeu o seguinte: ela entendeu o reino de Deus na vida dela. Ela entendeu que aquilo que ela tinha e aquilo que Deus dava não era dela, era do Senhor. E aí naquele ano, preste atenção, igreja, em nome de Jesus, abra teu coração essa noite. Eu não estou bravo, isso é característica minha, eu prego assim, essa é a minha característica. Ana subiu aquele ano lá no templo, naquele dia, e quando ela entendeu o que era o reino de Deus, ela sobe no templo e ela não fala assim: me dá um filho, Deus, eu quero. Ela entendeu que ela tinha que perder, ela falou assim: Senhor, se o Senhor atender a minha oração, o filho que o Senhor me der, eu vou devolver para o Senhor. O que aconteceu? O que aconteceu? Ela saiu de lá e ela teve como filho um dos maiores profetas da história de Israel, Samuel. Você que é visitante, os irmãos, líderes, cada um de nós aqui nessa noite, durante esses anos de ministério pastoral e missionário que eu tenho, com a graça das formações aí acadêmicas e tudo aquilo que Deus tem me dado, eu tenho percebido em muitos outros líderes e igrejas uma vanglória que tem se levantada ministerialmente e também no meio da convenção a qual nós participamos, a Convenção Batista. Eu tenho percebido aí uma certa vanglória de que eu tenho carteirinha, eu sou formado, eu tenho títulos, eu tenho diplomas, eu tenho certificados. Eu quero dizer para você, cada um de nós, isso aí eu pensei muito. Já tentou pegar o seu título, a sua carteirinha da convenção, a sua carteirinha de pastor 2024, da Ordem dos Pastores Batistas do Brasil, e já tentou ir lá no McDonald's e pedir um desconto? Você já pegou a tua formação, a tua inscrição, eu sou da Convenção Batista, você já tentou ir no mercado, você já tentou ali em algum lugar e pedir um desconto? Não, por quê? Porque quem entra no Evangelho não entra para ganhar, entra para perder. Agora eu vou te dar uma dica. Pega a sua carteirinha pastoral da Ordem dos Pastores, pega a sua denominação batista, qualquer um de vocês aqui, vai na porta de um presídio, vai num hospital e diz assim: eu vim aqui para orar. Aleluia. Você vai entrar ou você vai ficar de fora? Você vai entrar. Sabe por quê? Porque nós somos chamados para dar. A Bíblia diz: é melhor você dar do que você receber. Se você está vindo na igreja esperando receber, procurar alguma coisa, você vem pedir dominicalmente, você está perdendo o seu tempo como evangélico. Porque a Bíblia fala que nós pedimos e pedimos mal, é por isso que Deus não tem respondido. Agora pega a tua formação, pega a tua denominação, pega aí a tua crença, vai num presídio, vai na porta de um hospital e você vai ver se você entra ou não. Você vai entrar. Porque nós somos chamados para perder, nós temos que dar, nós temos que oferecer, nós não temos que ganhar. Está entendendo o que é o Evangelho, igreja? Nós somos chamados a dar. Você não entra no Evangelho para ganhar, você entra para perder. E lá no Evangelho de Lucas, capítulo 14, depois você pode ler na tua casa, Jesus disse para os discípulos o seguinte: pega a sua cruz. E é bem conhecido isso, eu tenho falado quase que em todas as mensagens. Cruz é sinal de morte, de sofrimento, de vida difícil. Se eu vou tomar a cruz, eu vou ser visto como alguém que vai sofrer, vai padecer, vai passar por umas lutas, por dificuldades. Todo mundo conhece isso. Mas de repente a conversa de Jesus nesse texto, leia lá na tua casa, ela fica diferente, ela muda, parece que sai fogo dos olhos dele, sai uma luz, um clarão, e a conversa fica estranha, ela muda. Eu vou parafrasear para você, eu não vou ler o verso aqui.
ele diz assim, no mesmo texto: qual é o homem que, querendo construir uma torre, ele não faz os cálculos? Ele não está falando fazer o cálculo para ele poder receber, ele está falando, faça o cálculo se você vai finalizar a torre que você está querendo edificar, porque o trabalho vai ser árduo, vai ser difícil, você vai perder, você não vai ganhar, você vai perder. A grande questão é que nós estamos acostumados com esse evangelho, essa carreira gospel, onde só visa os lucros, eu quero ganhar. E Jesus está dizendo assim, ó, faz as contas para você carregar a sua cruz e me seguir, porque você vai perder. Mas você vai perder aqui, você vai ganhar lá. E a palavra de Deus, ela não finaliza ali, ela diz assim, Jesus, ele diz assim, você vai perder a sua família por amor a mim. Você vai perder o seu esposo, a sua esposa por amor a mim. Jesus diz assim, você vai perder os seus filhos por amor a mim. Jesus falou para aquele jovem rico, você vai perder os seus bens por amor a mim. E aí quando as pessoas olharem para você, todos vão dizer que vocês sois os meus discípulos. O evangelho significa perder. Em nenhum lugar a Bíblia diz que você vai entrar para ganhar. Você só ganha a vida eterna. Mas é uma vida de martírio. Aquele que diz para mim, e aí, está difícil a vida cristã? Não, fichinha, molinho. Não é cristão. Tem que se converter, tem que ser salvo. Tem que passar pelo nascimento da cruz de Cristo. Não é salvo. Ou eu estou ficando maluco. Porque a cada dia você tem uma luta, sem falar da minha vida, você tem que cuidar de uma igreja e as lutas dos irmãos, cada dia é um problema em cima do outro. Não, viver o evangelho é fichinha, você está vivendo o evangelho de Marte, se é que os marcianos sabem lá o que é evangelho. Porque quando eu entro para o evangelho, você é chamado para perder. Todo aquele que perder a sua vida por amor a mim, vai ganhar. Vou finalizar aqui. O que é que Deus espera da sua igreja? Não acabei o segundo ponto, tá bom? Fica tranquilo, eu sou pastor da igreja, a minha obrigação, meu trabalho, a minha função aqui é pregar e te ensinar, e eu posso ir pelo tempo que for necessário. Segundo lugar, que nós vimos hoje, parte do segundo ponto. Deus espera da sua igreja que ela pregue vigorosamente a sã doutrina. Se você não conhece, você não vive, você não prega a sã doutrina, você precisa se converter em Cristo Jesus. Você precisa mudar a sua vida. Você tem que entender o que é o evangelho. Eu entrei, não foi para ganhar. Eu entrei, foi para perder. E a primeira coisa que você perde é a sua vida. Feche os seus olhos, abaixe a sua cabeça. Nós vamos passar ao momento da ceia nesse instante. Quero chamar o irmão Ronair aqui. Pastor Alexandre, por favor. Eu vou orar. E aí nós vamos passar a ceia. Feche seus olhos. Coloque a tua vida diante do Senhor. Aproveite esse momento. Não fique bravinho, com choramingo com o seu pastor, não, querido. Se você está sentindo doído, machucado, eu fiquei machucadinho, doído. Fala, Deus, é porque a tua palavra veio aqui e me incomodou. Não é nada contra o teu servo. Sou eu e o Senhor. É um problema entre eu e o Senhor. Não é com o teu servo, não. Trata comigo, muda a minha trajetória, muda a minha história. Pai querido, Pai santo, colocamos essa palavra agora que foi apresentada ao teu povo, que chegou ao coração deles de maneira contundente, incisiva. Para alguns foi até uma crueldade, ó Pai, mas não foi maior do que a crueldade da cruz que o teu filho suportou lá no Calvário por cada um de nós. Dá para nós, nesse momento, uma análise profunda da nossa mente, da nossa alma e do nosso coração, de maneira que nós possamos, ó Pai, com integridade, saber que vivemos a sã doutrina, que somos dependentes, carentes do Senhor, que independentemente dos títulos, a nossa formação, a nossa denominação, a nossa carteirinha, nós precisamos
pregar o evangelho verdadeiro e transformador, que é Cristo Jesus morto, sepultado e ressurreto ao terceiro dia, para que nós tivéssemos, ó Deus, a perspectiva e a transformação de uma vida, para que pudéssemos viver na eternidade com o Senhor. Olha para cada um de nós e nos desafia nesse momento por meio da ceia do Senhor, que estejamos aptos para participar em Cristo Jesus. Amém.